Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu quero sugerir para vocês 12 livros curtinhos, livros que eu amo, livros maravilhosos, livros muito completos, mas livros rápidos de serem lidos, que inclusive podem ser lidos num único dia. E eu pensei nessa lista com muito carinho. São livros que vários deles são muito queridos para mim, livros que eu tô sempre sugerindo para as pessoas. E eu queria ter essa lista aqui no canal de livros curtos para que vocês pudessem ver sempre que necessário e tomar notas. E são livros legais porque muitas vezes a gente acaba tocando leituras mais densas, livros maiores, e às vezes é bom intercalar com um livro mais curto que pode ser concluído mais rapidamente para dar aquela sensação boa, né? De ter terminado um livro completo, um livro que vai proporcionar reflexões muito profundas e ao mesmo tempo podem ser livros bons para sair de uma ressaca literária, por exemplo, depois de uma leitura assim que tocou muito profundamente. Eu espero que nenhum deles gere ressaca literária em vocês, talvez algum deles possa gerar, porque a listinha aqui de livros que eu vou sugerir são livros que têm uma complexidade, mas que são então curtos, certo? Vamos começar então? O primeiro livro dessa lista que eu fiz para vocês é O Devoção, da Patti Smith. Esse livro é maravilhoso. Ele é pequenininho, a minha edição é essa, feita pela Tag, com a Companhia das Letras. Eu recebi ele de brinde quando eu era assinante da Tag, junto com o livro Só Garotos. E a tradução é do Caetano Galindo. É um livro super pequeno dessa escritora maravilhosa. Eu sou apaixonada pela Patti Smith. E ele tem todo o magnetismo da escrita dessa escritora e artista maravilhosa. Aqui ela vai falar sobre um tema que eu particularmente amo, que é o seu processo criativo. E em outros livros ela também vai falar sobre esse processo criativo, sobre o seu caminho, assim, nessa construção dela como artista. E, inclusive, eu acho isso um dos aspectos mais lindos do trabalho dela. Ela consegue escrever sobre os caminhos que ela percorre para construir as suas obras. E aqui ela vai falar então sobre onde ela busca inspiração, os macetes que ela utiliza para conseguir escrever, a busca desses lugares e dessas pessoas, essas pessoas que são referências para ela e os lugares que essas pessoas percorreram. É muito lindo saber um pouco mais disso, das referências da autora, que ela traz também em outras obras além dessa, né? Mas pensando no livro mais curtinho dela, e onde ela busca forças para prosseguir quando ela, né, não consegue escrever por algum motivo. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira, então, ela explica como funciona o seu processo criativo. Na segunda, ela meio que faz o exercício criativo, então, e escreve uma pequena história, um pequeno conto, onde ela mobiliza, então, alguns recursos da linguagem e da criatividade para compor uma história. E na terceira, em que ela conta sobre a visita dela à casa do Albert Camus, e ela tenta refletir e responder também a questão de por que as pessoas se sentem compelidas a escrever. Esse livro é maravilhoso, eu já li e reli algumas vezes e agora pensando no vídeo aqui para vocês, eu fiquei com vontade de reler todo ele. Eu peguei e reli algumas páginas. É um livrinho muito rico e curtinho, sabe, que vocês vão ler rapidamente. Tem um pouquinho mais de 100 páginas, mas ele é um livrinho de bolso. Então, o primeiro livro, Devoção, da Patti Smith. Bom, o livro número 2, então, dessa minha lista, Mulheres e Ficção, da Virginia Woolf. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa escritora também, ela é uma das minhas referências. E essa edição foi feita pela Penguin e Companhia, com tradução do Leonardo Froes. E esse livro é de ensaios, são vários ensaios, vários textos da Virginia, essa grande ensaísta, né, e romancista, inovadora do modernismo inglês. E as obras dela permanecem muito atuais, tanto os ensaios quanto os romances, e ela se preocupava muito com a experiência das mulheres
e da relação das mulheres com a ficção, com a literatura, com a história, com a poesia. E aqui tem diversos textos em que ela vai refletir sobre esses assuntos. Inclusive, o título Mulheres e Ficção é de um ensaio chamado Mulheres e Ficção, que é o primeiro desse livro, que é um ensaio maravilhoso, que condensa várias outras ideias dela, ideias que estão, por exemplo, em O Teto Todo Seu. E, inclusive, esse ensaio me lembra muito o Um Teto Todo Seu. E ela vai refletir sobre as mulheres que escrevem, sobre o que é escrito sobre as mulheres na literatura, vai pensar sobre a ficção moderna, vai pensar sobre autores do seu tempo, do modernismo. Ela vai pensar também sobre o papel do leitor, vai pensar sobre a organização das bibliotecas, ela vai pensar sobre Jane Austen, as irmãs Brontë e outras escritoras que vieram antes dela. Ela sempre tem esse traço de muita generosidade e reconhecimento com quem veio antes, com as mulheres que escreveram. E aqui nesses ensaios ela também vai aprofundar um pouco isso, também vai trazer essas questões e vai abordar esses temas. Então, é um apanhado de pensamentos e sobre diversos assuntos que envolvem as mulheres e a ficção. Inclusive, tem também o último ensaio, que é um ensaio bem impactante, o pensamento de paz durante um ataque aéreo. E ele tá como último ensaio desse livro, e é um ensaio bem famoso, inclusive da Virgínia. E esse livro, então, é uma super dica, um livro bem curtinho, que tem esses textos maravilhosos dessa autora. Inclusive, eu considero que seja uma ótima porta de entrada para Virgínia, para conhecer um pouco dela como ensaísta, um pouco do que ela pensava e um pouco também do que ela vai tentar fazer na sua obra ficcional. Então, fica a super dica do Mulheres e Ficção. O terceiro livro que eu quero sugerir para vocês é O Querida Combine, da Sayaka Murata, publicado pela Estação Liberdade e traduzido pela Rita Cole. Esse livro é maravilhoso, eu sou muito fã dessa escritora japonesa. Eu li ele ano passado e eu devorei esse livro, acho que eu li em umas 2 sentadas. E se tornou um dos meus livros favoritos. Ele não é um livro simples também, é um livro que guarda toda uma densidade, uma complexidade, e é um livro que pode tocar muito fundo, né? Já estejam avisados. E a protagonista desse livro, então, ela se chama Keiko Furukura e ela trabalha numa loja de conveniência. E ao mesmo tempo, ela vive uma vida nada conveniente para as regras sociais e para a cultura do seu tempo. Então, esse livro vai trazer muitos questionamentos sobre a questão do que é ser normal, sobre a questão do que a gente é e do que as pessoas esperam que a gente seja e qual caminho seguir, sabe? Nesse jogo de tantas expectativas. É um livro muito profundo, muito filosófico, que eu recomendo demais. E é um livro fininho também. Fica aí para vocês essa dica, 100 e poucas páginas, dessa autora japonesa maravilhosa. Aqui a fotinho da Sayaka para vocês. O quarto livro é A Cruzada das Crianças, do Marcel Choub, publicado pela Editora 34 e com tradução do Milton Ratum. Inclusive tem um prefácio do Jorge Luiz Borges aqui, um texto maravilhoso do Borges, que introduz esse livro, A Cruzada das Crianças. Ele vai falar, então, sobre as cruzadas, né? Tem como contexto as cruzadas, que é quando os europeus eles acabaram se voltando para o mundo muçulmano, dispostos a participar de guerras em troca de terras, glória, saques, e também em busca de recuperar a Terra Santa, que estava sob dominação muçulmana, que os cristãos chamavam de infiéis. E nesse livro vai falar então sobre essa lenda das crianças que partiram rumo a Jerusalém no século XIII e vai trazer 8 versões sobre essa história. É muito bom esse livro, é assim uma leitura deliciosa e um livro muito curtinho. Eu vou mostrar para vocês como é que é a diagramação. Esse livro ele também tem ilustrações de Fidel Esclavo e, por exemplo, aqui é muito bonito esse livro, muito caprichado essa edição da coleção Fábula da Editora 34. Um livro fininho, então, e maravilhoso.
O quinto livro é O Correio Literário, ou Como se Tornar ou Não um Escritor, da Wisława Szymborska, publicado pela editora Inê e com tradução de Eneida Favre, direto do polonês. A capa tá maravilhosa desse livro. Essa é uma das minhas poetas preferidas, é a polonesa que ganhou o Nobel de Literatura em 1996, mas esse não é um livro sobre poemas, é um compilado dos textos que ela escrevia para uma sessão no semanário Vida Literária, e na qual ela respondia cartas dos leitores e escritores que enviavam seus trabalhos com pretensão de serem publicados. E nesse livro, então, se reúne vários textos que ela escrevia como resposta, textos muito bem humorados dessa escritora, dessa poeta maravilhosa. Ela faz vários comentários, em geral, muito ácidos sobre os textos que chegam à redação. Ela é perspicaz e, ao mesmo tempo, muito dura nos conselhos. E tudo isso acaba fazendo essa leitura muito divertida. E ao mesmo tempo nos aproxima dessa escritora maravilhosa. A gente vai percebendo um pouco mais sobre o que ela pensava sobre escrita, sobre literatura. Ela era muito exigente, muito crítica. Em geral, todas as respostas são negativas, acompanhadas de uma justificativa. É muito divertido esse texto. Eu recomendo para vocês essa leitura. É muito gostoso se aproximar um pouco mais dessa poeta maravilhosa, que é a Wisława. E essa edição da Inê tá belíssima, capa linda. O sexto livro que eu quero sugerir para vocês é O Lugar, da Annie Ernaux, publicado pela editora Fósforo, com tradução da Marília Garcia. Eu adoro essas capas dos livros da Ernaux. A editora Fósforo faz umas edições tão gostosas. E aqui é 70 páginas maravilhosas dessa mulher que ganhou o Nobel de Literatura também, né? Escritora francesa. E é um livro curto e que vai falar sobre a relação da autora com o pai, sobre a distância que acabou se construindo entre eles, sobre a dor que tudo isso causava. É o meu livro preferido da Annie Ernaux, foi o primeiro livro dela que eu li, e eu me identifiquei, assim, de uma forma absurda com ela, com a escrita, com a vida que ela acabou construindo e com a relação também que ela tinha com o pai. E é um livro curto e maravilhoso para se ler num dia. Eu li ele num dia, inclusive. Então, fica aí a super dica de um livro curtinho, assim, e muito poderoso, O Lugar, da Annie Ernaux. O sétimo livro que eu quero sugerir para vocês é o Cramp, da Maria José Ferrada, publicado pela editora Moinhos e traduzido pela Silvia Félix. Esse é um livro autobiográfico que se passa no sul do Chile, na década de 1980. Eu sou apaixonada por essa capa, essa edição é maravilhosa. A narradora desse livro é uma menina chamada Amy. Ela viaja com seu pai, que se chama D, e que é caixeiro viajante, então ela também trabalha com o pai, é tratada como uma pequena adulta. E eu adoro isso, de como ela é levada a sério no livro, de como ela é tratada como um ser humano completo. Junto eles vão viver muitas aventuras e ela vai ter um sistema, digamos, paralelo de educação. Ela vai conhecer outros caixeiros viajantes que ficavam de cidade em cidade vendendo parafusos, martelos, maçanetas, serrotes, pregos, olho mágico, tudo da marca Cramp. E é um livro assim lindo e ao mesmo tempo duro, que passa toda uma atmosfera difícil, porque o pano de fundo é a década de 1980 e a ditadura militar no Chile do Pinochet. Então vale muito a pena conhecer esse livro, é um livro bem curtinho e é um livro para amar. O oitavo livro que eu vou indicar para vocês então é O Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz, publicado pela editora Global. Essa editora é maravilhosa, essa edição é belíssima, essa capa dura, ó, e bem, é um livro fininho, né? São 50 e poucas páginas, 60 eu acho.
São 60 e poucas páginas. E também é uma obra autobiográfica que o autor vai rememorar a sua infância, tudo que ele viveu, vai escrever parágrafos muito profundos e poéticos com reflexões lindas, cheias de cores, sabores e sensações. Então é um livro muito sensível e é um livro fundamental da literatura brasileira. E eu não quero dar detalhes, porque eu acho que vale muito a pena essa experiência. E é um livro que vocês vão ler, vão querer dar de presente para as pessoas, porque, assim, uma pérola esse livro. Um livro fininho, maravilhoso, coloquem na lista. E o 9º livro que eu quero indicar para vocês é o Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro tem uma edição maravilhosa, essa capa é belíssima. Eu li esse livro num dia, inclusive. Eu sou apaixonada pela literatura feita pelo Jefferson Tenório, esse autor, né, que é um dos grandes da nossa literatura contemporânea. E esse livro me marcou muito. Aqui a gente vai ter a história da Estela, que é uma menina negra que mora na periferia de Porto Alegre e que deseja ser filósofa. E a gente vai acompanhar um pouco da sua história, vai refletir sobre as suas inquietudes, sobre a sua capacidade de se admirar com as coisas, de elaborar boas perguntas sobre o mundo. E é impossível não perceber que grande pensadora que é a Estela. E é um livro que fala, então, sobre a vida dessa jovem negra e também sobre uma filosofia que parte da vida cotidiana, sobre construir autonomia para refletir a partir das suas próprias experiências. Então, anotem essa dica. Esse livro é maravilhoso. É um livro curtinho, então, de literatura contemporânea brasileira. O 10º livro é O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, publicado pela Companhia das Letras. É um livro curtinho, é um livro fundamental para pensar a sociedade brasileira e entender os fundamentos desse pacto social que se estabeleceu e que vem se perpetuando ao longo dos séculos. A Cida Bento vai trazer muitos dados aqui que podem instrumentalizar a nossa ação, o nosso discurso e a nossa ação antirracista, nos ajudar a enfrentar esse racismo que está presente no Brasil. Ela aponta que a forma efetiva de falar dos problemas que os séculos de escravidão nos legaram é olhar para o papel dos brancos na sociedade e no curso dos acontecimentos. Cabe à branquitude entender que carrega um legado da escravidão consigo e não somente a população negra. É um texto fundamental, um livro curtinho e que, assim, vai trazer muito esclarecimento. Ela se apoia em dados e ela tem uma escrita muito clara, muito concisa. É um livro fundamental e um livro curtinho que não podia deixar de estar presente nessa nossa lista. Bom, o livro número 11, então, é o Duas Narrativas Fantásticas, do Fyodor Dostoiévski, publicado pela editora 34, com tradução do Vadim Nikitin. Em Adócio, nós temos um marido que, diante do caixão da jovem esposa, ele vai refletir sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre o casamento dos dois. E o autor, ele se inspirou numa onda de suicídios que estavam acontecendo na época em São Petersburgo. E no Sonho de um Homem Ridículo, temos outro homem num monólogo que conta sobre uma verdade que ele descobriu em uma certa data. E essa verdade é sobre um outro mundo possível para a humanidade. É uma novela que fala muito sobre utopia, assim. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. Esse livro é super fininho e são duas novelas maravilhosas, assim. Um texto incrível para quem quer ler um russo, para quem quer começar a ler os russos. 2 textos super acessíveis que estão nessa lista, não por acaso, mas porque me tocaram muito e é um livro curtinho, maravilhoso. O 12º livro dessa lista é esse de poemas Como Se Fosse Acaso, uma correspondência, da Ana Martins Marques e Eduardo Jorge, publicado pela Relicário. Eu sou apaixonada por essa edição, é muito linda. Esse é um livro de poemas da Ana Marques e do Eduardo Jorge. A Ana Marques estava em BH no apartamento do Eduardo Jorge, alugado por ela.
um apartamento no edifício JK, projetado por Niemeyer, e o Eduardo Jorge estava em Paris, e eles vão ter essa correspondência poética entre os dois, vão trocar essa correspondência poética que se transformou nesse livro muito lindo. Ambos poetas habitando casas que são e ao mesmo tempo não são as suas. E eu tenho uma relação de muito carinho por esse livro, ele é curto, vale a pena esse mergulho nesses poemas e ele vai trazer reflexões muito interessantes sobre você morar de aluguel e sobre a casa, esse lugar que é um tema muito bonito e é um tema que me toca muito, um tema que eu gosto. Aqui no final do livro diz assim: quando alugamos um apartamento, alugamos uma paisagem, alugamos vizinhos com os quais cruzamos no elevador, a temperatura das manhãs, determinados barulhos, certas incidências, sol, poeira, alugamos as palavras que nos dirigem os porteiros, as distâncias relativas dos lugares que frequentamos, alugamos os lugares que passamos a frequentar, o cheiro de tinta, o toque dos tacos, alugamos o direito de dizer que aí moramos, o salvo-conduto para entrar e sair, e mesmo a permissão para morrer ali, para morrer aí. Alugamos a memória futura de um apartamento e o direito de metê-lo num poema. Lindo, né? Maravilhoso esse livro da Ana Marques. E, bom, essa é a lista, então, dos livros que eu queria trazer para vocês. Livros curtinhos, livros que vocês podem ler num dia ou mais, se desejarem. Livros para encerrar a leitura rapidamente, para dar aquele prazer gostoso de ter uma leitura concluída. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de deixar o seu like, de deixar um comentário e de enviar para alguém, se vocês acham que alguém pode se beneficiar dessa lista de livros curtinhos. Então, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.